Olá, você que está conectado em nossas redes sociais e também nos acompanha através do YouTube. Eu, Camila Fernandes, estou iniciando o último episódio do nosso podcast Afrocomunidade, gente, desta primeira temporada. E claro, para encerrar, fecharmos com chave de ouro, eu estou de frente com dois entrevistados muito especiais que têm muita história de luta, tá? De representatividade aqui na cidade de Bauru. De frente comigo está a Suzy da Silva, professora, diretora da Escola Estadual Major Fraga, do distrito de Tibiriçá, e também diretora estadual da POSP, gente, Bauru. Também Antônio Carlos da Silva Barros, professor Toninho, docente universitário, advogado e foi coordenador de políticas para a população preta indígena, né, professor, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Convidados especiais, é uma honra estar recebendo vocês hoje. É um prazer enorme estar aqui hoje falando com você, Camila, que é uma pessoa, né, negra, que nos representa e muito bem. Então, nós estamos, assim, muito felizes de estarmos aqui hoje com você e com o nosso parceiro, né, professor Antônio Carlos. Gratidão, Suzy. Eu que agradeço a presença de vocês. É uma alegria realmente estar com a Suzy, tantos anos de história, né, Suzy? Muito tempo de luta e que hoje nós vemos resultados já iniciados, nós vivemos para isso. E estamos aqui diante da nossa aluna, né, da Camis, né, Camis? É uma honra realmente estarmos aqui juntos e desenvolver um novo processo histórico, em que na esfera da comunicação, você hoje nos representa. E nós temos muita alegria em estar aqui, penso que também a nossa ancestralidade, né, Suzy? Com certeza. Está aqui presente e forte nesse momento. Que bom, gente, estar com vocês. E eu digo isso, fui aluna do professor Toninho nos tempos de USC, agora atual Unisagrado, aula de legislação e ética, não é, professor? O tempo que, uma sexta-feira à noite, a sala ficava lotada, assistindo atentamente às aulas. E todo esse conhecimento, esse legado, a gente segue à risca até hoje, professor. Eu tenho plena convicção, e a gente vê no dia a dia o quanto vocês... Essa geração que veio da USC, no qual nós convivemos também, quanto que vocês já fizeram por Bauru. E modificaram realmente os espaços onde nós estamos hoje presentes. E é assim que a gente faz, a Suzy está aqui com a gente, a nossa alegria é exatamente essa, quando os nossos são maiores, né, do que todos nós. Né? Essa é a nossa alegria. Olha, nossa, gratidão, essas lindas palavras aí que nos incentiva a cada dia a vencermos os desafios, quebrarmos barreiras, paradigmas e também representatividade, não é, Suzy? Acho que é o que nós precisamos, né? Representatividade. E você nos representa muito bem nessa sua trajetória no jornalismo, o que você leva para a população. Então é muito bom mesmo ter você, Camila. Obrigada. E estarmos juntos aqui. Que bom, Suzy. Vamos começar esse bate-papo muito bom para todos que estão nos assistindo hoje. Suzy, vamos falar de educação, porque eu estou ao lado aqui de duas pessoas aí de peso na educação, né, que passam conhecimento para os alunos com muito orgulho, com muita força e dedicação. Suzy, a docência sempre foi uma vocação na sua vida? Olha, Camila, eu confesso que inicialmente eu tive dúvidas. Tanto que eu comecei com a docência, eu já tinha 5 anos com um diploma na gaveta. E o que me encantou bastante, eu percebo, foi a luta dos professores que eu via naquela época. Professores que me deram aula no Cristino Cabral, onde eu fiz o magistério, que eram professores de luta mesmo, eram tempos onde os professores reivindicavam, professores maravilhosos, mas que naquela época já mostrava para os seus alunos, né, como seria difícil essa vida de professor.
com a desvalorização dos governos, né? E não é um, são todos, né? Porque a gente percebe essa desvalorização da carreira ao longo do tempo. Então, esses professores nos ensinaram muito bem como seria. Então, essa desvalorização total não foi, assim, para nós uma surpresa, né? Mas, no começo, eu guardei o meu diploma. Eu trabalhava no comércio e, pasme você, eu gostava muito de trabalhar no comércio, a comunicação com as pessoas, trabalhar no mês de dezembro, à noite, até as 22 horas, eu gostava desse movimento. Mas num determinado momento, lá no comércio mesmo, né? Eu me lembro que em 89 teve uma greve de professores. E aquele movimento passava pela Batista de Carvalho, na época não era o calçadão ainda, né? Passava carro, tudo era movimentado, mas os professores fazendo ali a sua luta, né? E eu falei, olha, eu acho que é isso que eu vou fazer, eu vou acompanhar esses professores que me deram aula e que me ensinaram bastante coisa. E aí, em 90, eu fui para a escola, mas eu comecei como inspetora de aluno. Fiz o concurso, passei e fui trabalhar como inspetora de aluno, conhecer esse universo que seria a escola. E aí eu fui percebendo que eu tinha facilidade, sabe, com os alunos, para chamar a atenção do aluno, para prender a atenção do aluno. Aí eu pensei, olha, acho que eu vou pegar o meu diploma e vou começar a dar aula. E foi dessa forma que eu entrei. E aí eu me encantei, eu me encontrei mesmo na profissão do magistério. Lá se vão 33 anos na docência, né? E assim, uma felicidade enorme. Se eu tivesse que escolher novamente uma profissão, com certeza seria professora. Uma vida, 33 anos dedicados à docência, Suzy. 33 Tem uma história com a Suzy, porque foi uma das primeiras a me acolher em Bauru no jornalismo. Me lembro das primeiras matérias que eu fiz sobre educação, a luta da PUESP, gente, aqui. Suzy sempre à frente da PUESP na época, 2010, 2011, junto com a companheira Idenilde. Forte beijo a Idenilde, sempre ali. E vocês duas, me lembro que me acolheu muito bem na reportagem, no jornalismo mesmo, viu? Então tem um carinho especial também, viu, Suzy? Então, aí como eu falei para você, né, fui para o magistério, fui para a luta e continuo nela até hoje. Com todo o encanto pela profissão, a gente do lado de fora faz a luta por melhores condições de trabalho, né, por uma escola pública de qualidade, porque é isso que a gente tem que primar, é a qualidade do ensino, porque principalmente nas escolas periféricas, né, as crianças precisam de educação de qualidade, porque elas precisam atuar depois dos estudos, né? Mas com qualidade. Perfeito. Então a escola precisa. Perfeito. Vamos entrar também nesse assunto, educação de base, preparar a base, gente, que é importante hoje em dia. A luta mesmo da PUESP em si. E professor Toninho, e a sua vida, a docência? Como que surgiu aí a docência na sua vida? Sempre foi uma vocação, um desejo? Eu vou te dizer, foi alguém que teve com você. Sim, professor Macalé. Ah, querido mestre. Professor Macalé, assim, desde pequeno, o Macalé tem idade, já está mais velho que eu, tá? O Macalé está mais velho que eu. Mas desde pequeno, o Macalé era o único entre nós, da família toda, que já tinha uma graduação. Ele era professor. Minha tia era professora, né? Mas foi formada, né, naquela linha, que é a linha do normal. Mas Macalé não, Macalé é professor, né, já de graduação e tudo mais. E eu via muito tempo Macalé. E eu dizia sempre para minha mãe, um dia você que nem o Macalé, né, vou dar aula que nem o primo. Então tem um amor muito grande, né, por Macalé. Inspiração. Né? E foi, com o tempo, eu fui para o direito. Então fui policial civil, né, trabalhei 5 anos na polícia. Fui na área jurídica como advogado, fui responsável pelo corpo jurídico de uma construtora aqui de Bauru. O pessoal levava um susto, né, quando via assim, mas você que é o chefe? Sou eu que sou responsável pela construtora, a parte jurídica. E fiquei um bom tempo, tive escritório, até que um dia, conversando com o Dom Cândido Padim, com a irmã, na época com a irmã Jacinta, aí surgiu uma vaga na USC, para professor. Eu falei, ele sabe quando você vê aquele sonho que tinha lá e desperta? Eu vou ser professor, né? Daí fui ser professor junto com o Macalé. Então era um sonho muito lindo.
né? Então eu fui lá para dar aula na parte de legislação, de filosofia, e nós contávamos nos dedos. Era eu, o Macalé, o Cláudio e mais uma outra professora que era de psicologia. Agora me fugiu o nome da professora. Nós éramos os 4 negros, né, da universidade. Então a gente tinha que lutar muito para manter sempre a qualidade. E realmente, de lá até hoje, é a minha paixão, né? A educação, a formação, ver os nossos alunos, o quanto eles crescem. Hoje eu fiquei na USC durante 15 anos, depois já estou mais 15 anos no Centro Paula Souza, né, agora. Então já são 30 anos já, mas eu estava hoje no Rodrigues de Abreu, sentadinho lá, fazendo meus trabalhos lá. Aí uma professora parou, olhou de novo. Nossa, o senhor foi professor meu. Eu falei, nossa, eu tenho que descobrir de que ano que foi. Ah, o senhor professor meu, sou professor em 2011. Eu falei, madre de Deus. E está agora como professora com a gente. Nossa, que alegria estar aqui com o senhor agora também dando aula. Então, o que a gente sente? Que a educação é o processo que nós temos de transformação. Não só a educação, mas o conhecimento. Para nós que somos negros e negras, desde antes, nós já aprendemos que a forma que a gente tem de se impor inicialmente é pelo conhecimento. E a gente faz isso muito na nossa família, né, com as nossas crianças, com as três crianças nossas, né, nós temos. E um é formado pela Federal de São Carlos, a outra é formada pela USP e o mais novo é formado pela Unesp. E 2 já são mestres, né, um é especialista, é consultor. Mas o que eu sempre ensinei para as crianças, né? Que podem roubar muitas coisas, mas ninguém nunca vai roubar o conhecimento. Então, uma forma que a gente tem realmente de galgar espaços é através do conhecimento. E os nossos alunos, como a Suzy falou, eles precisam muito disso. E não precisam só disso, precisam do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso respeito. E eu vi isso muito importante, Camis, quando eu entrei numa sala de aula, isso já faz uns 20 anos. Era uma aula noturna ainda, e um aluno negro virou para mim, isso estava no 2º ano do ensino médio, ele virou e falou assim, professor, o senhor é o primeiro professor negro que eu tenho. Ele falou isso com orgulho, sabe assim? Por quê? Porque viu, né, o espelho, também. A identificação. Então, não é apenas a questão de ser negro, de estar lá, mas o quanto que nós precisamos, sim, dar para todos os nossos alunos esse ressignificar. Porque para dizer para eles, vocês são importantes e vocês são transformadores. E nós estamos aqui para lutar juntos. É bem isso, né? Pegando esse gancho, na opinião de vocês, falta espaço, oportunidade para o jovem preto de periferia, nesse sentido de avançar no quesito educação hoje em dia. E as políticas afirmativas abriram as portas com o passar dos anos, graças à luta. Sim. Uma luta que não é só minha, nem da Suzy, né? Uma luta dos que vieram antes de nós. Às vezes a pessoa fala assim, porque o governo não, foi a luta dos negros que foram lá em Brasília e que fizeram aquela marcha para discutir e para, antes de tudo, reivindicar direitos. Né? Então hoje, quando alguém fala assim, mas hoje você tem aqui as cotas, eu digo, olha, eu não gosto muito da palavra cota. Eu sempre trabalhei com a palavra ações afirmativas, são ações afirmativas. Eu me recordo que há 2 anos atrás eu estava numa reunião na PUC de São Paulo, e a reitoria estava lá. Eu estava na reunião lá, eu lembro que tinha mais 2 pessoas na mesa com a gente, e nós falamos o seguinte para a PUC, poxa, PUC, vocês são uma instituição católica, sempre foi referência na questão dos estudos, né? Tem hoje uma política avançada em relação aos estudantes, mesmo sendo privada. Mas quando é que nós vamos ter professores aqui, negros? E naquele momento a reitoria disse assim, nós vamos implementar. E para nossa alegria, em janeiro desse ano, foi implementado um programa que determina entre 20% a 30% das vagas dos professores da PUC são reservadas para afrodescendentes indígenas. Então, que seja exemplo para muitas instituições. Mas tem que ser exemplo. Então, o que a gente fala? É passo a passo. É muito importante. A Suzy, quando ela na POS... oportunidade, né? Você falou em oportunidade para os nossos jovens.
eu vejo assim, no contato diariamente, né, com os estudantes, e a gente atende desde os pequenos até o ensino médio, né? Eles não acreditam neles, tá? Muitos professores não acreditam na capacidade desses nossos alunos, desses nossos estudantes negros. Isso é muito ruim. Por quê? Porque nós temos dentro da própria escola uma resistência. Isso não poderia acontecer. Desconstrução de sonhos. É uma desconstrução. Então, a gente precisa batalhar muito por isso. E quando você tem alguém atento a essa questão racial dentro da escola, você oportuniza mais. Quando você tem alguém que não dá tanta importância assim, as coisas passam. E as oportunidades para esses estudantes, ainda que eles tenham capacidade, sabe, elas são mínimas. Então, a gente precisa valorizar esses estudantes. E precisa oferecer também formação para os professores. Porque normalmente é comum chegar na época do 20 de novembro, porque as pessoas acreditam que a escola deve fazer um trabalho da questão racial em novembro. E aí eles escolhem quem? Professores negros, que é difícil encontrar, mas acham um lá. Quantas vezes dentro da escola, eu ouvi o coordenador me dizer assim, olha, está chegando novembro, faz um trabalho aí com seus alunos, porque a gente precisa apresentar. Aí eu digo, aparecer. Não, eu tenho trabalho para apresentar, porque é um trabalho que eu faço com os meus alunos o ano todo, né? Mas é um trabalho que todos os professores na escola precisam fazer. Não sou eu porque sou negra, mas todos os professores precisam ter essa consciência de desenvolver um trabalho. Entendeu? Então, eu acho que a oportunidade falta para os estudantes negros, porque eles precisam ter modelos. Quantas vezes, né, eu passo para os meus alunos, olha, eu consegui muitas coisas na vida, e vocês conseguem também. É só vocês se esforçarem e apostarem nos estudos, porque é a única forma da gente sair do nosso mundo. Eu falo para eles assim, olha, em Tibiriçá, por exemplo, quantas vezes eu falo para os meus alunos, olha, o mundo não é Tibiriçá. Tem muita coisa boa distante daqui, mas vocês precisam buscar essas oportunidades através dos estudos. Hoje a gente tem vários programas, né, do governo que facilita essa inserção dos nossos jovens, mas eles precisam acreditar, acima de sabe, tudo, que eles né? são Acreditar. capazes. E a capacitação para professores, Suzy, também entender o aluno, acolher o aluno e trabalhar essa perspectiva mesmo, né? A autoestima do aluno em sala de aula também, para que tenha uma identificação e conhecimento. E essa capacitação, ela vem assim, na marcha lenta, a gente percebe, né? Nós tivemos lá em 2003, a Lei 10.000, né? Isso. Que fala que nós precisamos trabalhar a história da África, né? Mas A lei não obriga. pegou. Até hoje, a gente percebe que não pegou. Por quê? Porque as pessoas, elas não trabalham dessa Ou forma, só no mês de por falta novembro. de conhecimento. E quem deveria propor essa formação seriam as administrações, seja ela municipal, seja ela estadual. Hoje nós temos, né, na rede estadual, já há uns 3 anos, um trabalho que também acontece, né, que é a trilha antirracista. Ela acontece uma vez por ano, e aí isso fez com que todas as escolas começassem a pensar, olha, vai ter a trilha de novo esse ano, nossa escola precisa apresentar alguma coisa, então nós vamos investir um pouco nessa formação. Mas é muito lento, né? Assim como a lei de 2003, até hoje é uma deficiência muito grande para que se trabalhe. Ela foi de suma importância, né? Porque pelo menos algumas pessoas como nós, né, começamos a falar sobre a lei, a levar para as nossas escolas, para os nossos espaços, né? Mas nós precisamos de mais gente. E principalmente do poder público, que são as pessoas que têm ali o poder da caneta, através de projeto de lei, para levar essas formações para as escolas, para levar de verdade esse trabalho para as escolas e cumprir a lei, né? Justamente. É preciso que se cumpra a lei. Por isso mesmo, cidades antirracistas. Vamos entrar no É o assunto já. chamado letramento racial. Letramento racial. O letramento racial é extremamente importante. E realmente, o que a Suzy falou, tem uma coisa muito séria, muito séria. Quando você está na sala de aula, quando nós conversamos com alguns docentes, você vê o seu espelho.
Então, se o aluno, ou a aluna que está ali é o teu espelho, você chega e fala, nossa, você está tão linda, maravilhosa, olha o teu cabelo, olha o perfume. E eles estão aqui à frente, estão aqui vinculados a você. Mas a outra criança, a outra adolescente que está ali no fundo, você pergunta, mas você penteou o cabelo? Mas você não quer arrumar mais? Porque ele não é o seu espelho. Essa questão do espelho é tão grave que existe um estudo em relação a isso nas decisões judiciárias. Quando chega alguém, por exemplo, que é afrodescendente e está lá como autor no espaço de um crime, não porque você... Não, então é como se ele tivesse o rosto do crime, ele tem o rosto do crime. Mas quando existe uma situação de racismo em que quem está ali, o autor, é um não negro, mas ele foi você querer. Você tem que entender que não foi bem assim. Às vezes você ampliou, né? Vamos pensar de novo, porque é o meu par que está ali na frente. Isso é muito delicado e isso acontece, estou dizendo, não só no ambiente escolar, acontece também nos outros, mas no ambiente escolar é pior. Por quê? Porque ali está a formação dos sonhos. Então ali eu estou quebrando os sonhos das pessoas. Então o desenvolvimento do letramento racial é necessário exatamente para fazer esse corte. É base, né? Fazer esse corte. Nós tivemos agora em Bariri, e lá nós criamos lá, junto com um grupo que tem lá, um grupo lá, o Quilombo, nós criamos uma cartilha voltada para a questão racial, de letramento racial. E que agora, no ano que vem, já estamos fechando, nós vamos dar curso para os professores da rede municipal. Perfeito. Por quê? Olha. Porque são as crianças, né, Suzy? Ali você tem que desenvolver essa formação. E a administração tem que assumir, antes de tudo. Nós chegamos a fazer um projeto desse, inclusive em São Paulo, e até foi um absurdo, porque o pessoal falou assim, mas onde vocês conseguiram dinheiro? Porque a secretaria nunca tinha tido dinheiro para a comunidade negra em si. Né? Não assim, especificamente, não tinha. Aí nós conseguimos uma verba via deputado, né, Alice Brandão, na época, e essa verba foi para fazer um curso, uma formação EAD, pela Faculdade Zumbi dos Palmares, voltada aos docentes da rede estadual de ensino. Então, o que acontece? Foi colocado à disposição, lógico que a presença não é maciça, porque não há tanto interesse no tema. Mas foi o início de um trabalho lá, para quê? Para que nós pudéssemos desenvolver letramento racial. Então isso é importante? É muito importante. Quando a gente chega numa escola, e a Suzy convive com a gente nesse sentido, e a gente vê os nossos meninos e meninas, negros e negras, com cabelo, né? Podendo usar agora o cabelo, black, o seu black, tá com a sua roupa. Todos os que antecederam essa luta, e nós olhamos, é uma alegria muito grande, porque nós sabemos o que a geração que veio antes da gente, ela teve que lutar para que ela pudesse usar o cabelo, para que pudesse ter uma boneca, né? Aquela questão de dar uma boneca com um cabelo não negro, uma menina negra, e que ela passa ali, o cabelo é limpo e liso, ela passa no dela e o cabelo é ruim, como é que eu vou trabalhar isso na mulher depois? Então agora, essa mudança que nós temos hoje no espaço, ela é muito importante. Penso que daqui uns 30 anos, alguns de nós não podemos estar aqui, mas daqui uns 30 anos haverá no Brasil uma mudança comportamental. É lógico que existe todo um processo institucional. Os jovens negros são os que mais são assassinados. E não é por nada. Por quê? Porque são eles que têm a condição de mudar o aspecto social. Agora estamos nessa luta agora de discussão com o funk, com o rap. Por quê? Porque o funk e o rap, eles estão incitando o crime. Mas quando Chico Buarque canta, não é crime. Então aí não, aí é cultura. Então, eu falei com os alunos, inclusive, o samba também teve a mesma coisa. 1940, 1950, não, o samba não, o que é isso? É só coisa de criminoso, é de bandido. Capoeira. Então, a capoeira pior ainda. Onde já se viu? Então, aquilo que é da comunidade negra, nós temos que o tempo inteiro tem que ficar resgatando e dizendo, não, nós temos o direito de espaço e de dizer, isso é nosso, isso é cultura, isso é direito. O Ivo Fernandes, né? O Ivo presidente, Nossa, o Ivo ele esteve aqui, inclusive, esboçou essa mesma opinião. Tem que mostrar, conquistar espaços cada vez mais na música e provar que o samba é nosso, o reggae é nosso, o rap, o funk. Mostrar que não é crime. Não é crime.
querem nos incriminar. É uma mas não é. mudança. E é a comunidade, a realidade da comunidade, que está prevendo uma mudança. Ela está vindo. Eu sou muito firme nessa questão. É um caminho sem volta. E eu tenho uma perspectiva, porque penso ainda que há uma mudança no rosto brasileiro, que está vindo. Porque hoje já na mídia você começa a ver essa mudança. Quando você entra hoje na universidade, você vê essa mudança. Nós estamos começando agora a exigir isso nas empresas, que as empresas tenham essas mudanças. Se eu falo em ESG, tem que ter mudança comportamental, né? Então, essa mudança, ela está vindo. Parece que ela está longe. Eu calculo aí uns 30 anos, nós vamos ter mudança de paradigma. A juventude que está vindo agora está enfrentando essa guerra, está enfrentando essa luta, mas está enfrentando de cabeça erguida. Então, eles são mais potentes, eu sempre acredito, mais potentes que nós. É uma questão de educação e de exemplos, né? Porque eles estão vendo como as pessoas estão avançando e se mostrando mais hoje, né? E esses exemplos, os nossos jovens, com certeza, vão fazer essa revolução, né? Vamos fazer essa revolução. Vamos fazer. Se Deus quiser, Já vai está acontecer. fazendo. Estamos É só você, criando, às é o vezes as pessoas param assim e falam assim, nossa, mas como tem gente agora de Umbanda e do Candomblé, né? Eu falei, não, elas sempre estavam aí. Sempre estavam lá. Mas só que elas diziam que era ou era católico ou era espírita, mas não diziam o que era. Agora estão dizendo, eu sou, e eu estou usando aqui a minha marca, né? Então, estão tomando espaço. Conquistando os espaços cada vez mais. Espaço. É interessante porque agora essa mudança mesmo de comportamental nas empresas, e é muito importante ter de cota, não sei se são políticas públicas ou ações afirmativas. A discussão é assim, as cotas, elas estão presentes quando os imigrantes vêm aqui para o Brasil, tem cotas. Quando os primeiros portugueses vieram para o Brasil, a cota foi a terra que eles receberam. Foi a terra. Foi cota. Eles não existiriam se não tivesse a cota. Então, isso é cota. Aí, quando você fala que isso foi política pública, então, não, naquele tempo, a política pública do Estado era dar terra, não para quem estava aqui, terra para os seus. A política pública depois era dar emprego, não para quem estava aqui, para quem estava vindo de fora. Então, isso era a política pública daquele tempo. Então, isso não tem como desmentir. Agora, quando a política pública é para proteger os que estão na terra, não, aí não pode. Tanto é que hoje, as universidades públicas do Estado de São Paulo, tá? Mais de 50% são alunos da escola pública e PPI, Pretos, Pardos e Indígenas. E eu me recordo muito bem, isso há 15 anos atrás, quando nós estávamos no afã das grandes discussões, alguém me dizia assim, a USP vai fechar, porque onde já se viu, olha só, tá vindo todo esse pessoal para cá. A USP é uma das melhores universidades hoje do mundo, mas era isso graças aos 50%, quase 60% de alunos que estão lá advindos da escola pública. São eles que estão garantindo a USP. E hoje uma política pública do Estado de São Paulo, né, que é o Provão Paulista, está dando muita oportunidade para estudantes nossos, né, ingressarem nas faculdades públicas. Sabe? Então, eu acho que essas políticas públicas, elas precisam ser melhor divulgadas entre os nossos próprios estudantes, porque eles não acreditam neles. Quando você fala para um aluno, olha, se você fizer certinho os 3 anos da prova, você pode ir para uma universidade pública, eles não acreditam. Eles não acreditam. E aí, por isso que quando a gente consegue colocar um aluno nosso numa faculdade pública, através de uma política pública como essa, tem que divulgar bastante. Nós temos lá em Tibiriçá, né, estudantes nossos do primeiro ano dessa política pública, que foi 2023, que em 2024 começou a cursar o Nesp aqui em Bauru. Olha, que vitória! Né? E aí ele já foi para a escola para dar depoimento para os colegas, olha, acreditem, porque eu consegui entendeu? Então, precisa ser divulgado, porque eles precisam acreditar neles. E essas políticas, elas são de suma importância. Por quê? Porque não tem como competir, né, um aluno de uma escola pública, um aluno periférico, com um estudante que tem todas as oportunidades em mãos, que vem de uma escola particular, que pode fazer um cursinho, que não precisa trabalhar. Não dá para competir.
né? Então é importante que essas políticas elas surjam para que esses nossos jovens consigam também avançar nas suas carreiras e numa universidade pública. Que São venham... os novos nomes, né? São, Os nomes agora, você falava assim, a nossa geração, nós lutávamos por igualdade. Igualdade vem vindo, igualdade está nos termos da lei. Então nós estamos traçando esse caminho. Para a geração que está vindo agora, o termo é equidade. Passou igualdade. É equidade. Então, as ações afirmativas, elas são instrumentos para potencializar a equidade. É assim que elas têm que funcionar. Então, se hoje nós estamos num espaço, que é um espaço onde você está construindo, você veio fazendo essa construção, uma construção pessoal, de luta. Mas a gente sempre fala assim, né? Não precisa passar o tempo inteiro de luta, porque quem está vindo atrás tem que ter todos os instrumentos para potencializá-los. É o que a gente está fazendo hoje. Como foi difícil a nossa trajetória, né? Nossa, foi. Quantas portas fechadas nós encontramos. E você percebia que, na maioria das vezes, né, as pessoas não olhavam a capacidade que você tinha. Hoje eu tive a oportunidade de mostrar a minha capacidade, mas é assim uma dificuldade muito grande que as pessoas negras têm, né, de se mostrarem capazes, porque as pessoas não aceitam, olham simplesmente a cor da pele, principalmente na época em que a gente começou a nossa trajetória. Entendeu? Muitas portas fechadas a gente encontrou. Né? No comércio mesmo, onde eu comecei a trabalhar, né? Muitas vezes eu tive a porta fechada por ser negra. E às vezes as minhas amigas, né? Eu era a negra, mas as minhas amigas eram brancas. E a gente convivia muito bem. E muitas delas, elas falavam para mim, Suzy, olha, você só não conseguiu a vaga porque você era negra. Entendeu? E aí dói, né? Você ouvir uma coisa dessa. E você saber que você tem a mesma capacidade. Né? Então, hoje, eu vejo assim, ainda faltam muitas oportunidades, mas as pessoas negras, elas têm mais chance de se mostrarem capazes do que lá atrás. E muitas das vezes são, né, por essas oportunidades de cotas, que o professor Antônio Carlos não gosta muito de falar, mas é uma obrigação. E a partir do momento em que você entra através de uma cota, você é capaz de mostrar que você entrou por uma cota, mas que a capacidade existe. Que surjam muitos engenheiros, médicos, jornalistas, pretos e pretas. E que a gente olhe, aquela capacidade está começando a aparecer, que a gente olhe o jornalista. Gente, é lindo. Eu me recordo quando no Jornal Nacional você olhava assim, nossa, hoje aqui você é aquele repórter negro. Hoje você olha e vê jornalista. Já estou aprendendo a não olhar e falar assim, não preciso dizer que é o jornalista negro, não. Lá é o jornalista. Então nós estamos chegando a esse caminho. E aquilo que a Suzy falou é muito importante, questão de empregabilidade. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo essa semana, quando eu vi que o Brasil, falei assim, ficou feliz, fiquei, porque o Brasil foi condenado pela Corte Internacional. Eu acompanhei esse processo das duas mulheres e eu as conheci em São Paulo, contra uma empresa de farmacêutica da época, em que havia abertura de vaga, as duas foram lá e a pessoa disputando, a pessoa disse, não, pode vir, está tudo certinho, vocês serão contratadas, conversou com as duas, inclusive. De repente, no dia seguinte, estavam duas pessoas não negras. Aí elas foram lá e perguntavam, por quê? Onde foi que nós erramos? Estava tudo certinho já, era só trazer o documento. A empresa... E hoje, nessa semana, a Corte Internacional condenou o Brasil. Tá? É a primeira condenação que o Brasil teve no aspecto racial em razão de uma busca de empregabilidade. Elas foram lá, mostraram, estava tudo bonitinho, por isso nós tiramos, durante muitos anos nós lutamos, para quê? Tem que ter boa aparência. Quando dizia-se boa aparência, quer dizer que não podia ser negro. Depois nós colocamos as fotos, aí colocaram as fotos, tem que ter a foto. Aí nós lutamos para tirar foto. Não, tira foto, por quê? Porque se tem com a foto, pegava a foto e jogava fora. E esse foi o caso das meninas. Então, as duas hoje, elas estão já com 70 anos, uma 70, outra quase 80 anos, mas qual que é a minha alegria?
elas não desistiram um dia sequer. Foram até as cortes internacionais. Se o judiciário brasileiro não atendeu, as cortes atenderam. E agora o Brasil vai ser obrigado a desenvolver ações, além da indenização, que elas têm que receber uma indenização, do governo brasileiro, e mais uma, se eu não estou enganado, do governo do Estado de São Paulo também, se eu não estou enganado. Mas vai vir uma obrigação do Estado brasileiro de desenvolver ações de políticas afirmativas mais fortes na área empresarial. Então tem que ser assim, ou é pelo amor, ou é pela dor, mas tem que resolver. Professor, já seguindo, né, já pegando esse gancho, cidades antirracistas, fale um pouquinho mais para a gente, para quem está nos assistindo agora. Sim, o projeto Cidades Antirracistas, ele nasce quando nós estávamos ainda na Secretaria de Justiça e Cidadania lá do Estado de São Paulo, cuidando da população negra, né, do Estado de São Paulo, enquanto coordenador, e recebeu uma comunicação do Ministério Público de São Paulo. Disse, olha, nós estamos começando um processo aqui no Vale do Ribeira. Eu falei, ô louco, Vale do Ribeira, um processo, como assim? A comunidade negra, os quilombolas, para quem não tem ideia, são 12 comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, é muito forte. E eles começaram a questionar o espaço onde eles estavam inseridos. E por que não tinha essa representatividade? O que estava acontecendo? E a partir daí, iniciaram um processo de discussão junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo. E a ideia foi crescendo, e surgiu então a concepção da criação de cidades antirracistas. Quando nós recebemos a proposta em São Paulo, conversei com o governador, conversei com o secretário, falei, a proposta ela tem que trabalhar. Porque não é uma coisa que você vai nascer de uma hora para outra, você tem que desenvolver processos. São 645 municípios. Então nós juntamos junto com o Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, o Gil Marcos, e iniciamos o projeto. O projeto ele prevê que em 5 anos, nós tenhamos a adesão de pelo menos a adesão de 30% dos municípios do Estado de São Paulo. Adesão ao projeto, que é o projeto de Cidades Antirracistas. O que é uma cidade antirracista? Quer dizer que não tem nenhum problema? Não, de maneira nenhuma, ela tem. O que nós queremos são os instrumentos. O que seriam os instrumentos? Suzy está aqui, participou do primeiro nosso sonho lá atrás, junto com o Roque. Lembro até hoje, quando o Roque entrou na Câmara Municipal lá, com um papelzinho ainda, um monte de risquinho, assim, vamos criar aqui um Conselho da Comunidade Negra em Bauru. E o Conselho, a Suzy foi presidente do Conselho, foi lindo. Mas eu lembro quando ele começou lá, então tem que ter os instrumentos. Quais são os instrumentos? Conselho Municipal da Comunidade Negra, ou agora Conselho Municipal da Igualdade Racial. Tem que ter uma secretaria ou uma diretoria, um órgão voltado na administração pública para a questão racial, e tem que ter um plano municipal de promoção da igualdade racial. Quando nós falamos em cidades antirracistas, nós desejamos que os municípios no estado de São Paulo tenham estes instrumentos. Tanto é que o Paraná, tivemos uma reunião ano passado, e o Paraná está levando para lá também o projeto de cidades antirracistas. Então, qual que é a importância? Primeiro, o município faz uma adesão, que é um desejo de. Ninguém está obrigando, é um desejo de. Então, o representante do município vai lá, faz essa manifestação. Depois, nós fazemos um encontro regional. Nesse encontro regional, os municípios que fizeram processo de adesão, eles assinam uma carta de intenções. O que é importante aí a presença do Ministério Público, da comunidade negra nesse aspecto? Porque nós estamos conversando com a administração pública. Nós sempre tivemos um hiato entre a administração pública de um lado, a instituição fiscalizadora e promotora da cidadania também, que é o Ministério Público, e a própria comunidade negra. Então, as cidades antirracistas nós estamos juntando. O que isso tem nos auxiliado? Olha, a partilha. Santos, por exemplo, foi o último encontro que nós tivemos. Santos já tem um fundo voltado para as questões da comunidade negra. Então isso é um avanço, é o que nós queremos. Santos tem, Campinas tem, Araraquara acho que também tem. Então nós queremos ampliar cada vez mais, os outros municípios também tenham. A cidade de São Paulo não firmou, acho que ainda era para ter firmado no início do ano, um convênio com o Ministério Público, e o valor das multas e das taxas que ele faz, termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, esses valores vão direto para a Prefeitura Municipal do município de São Paulo, e da Prefeitura é um valor que vai vinculado à Secretaria da Igualdade Racial de São Paulo. Então o que é isso? Os acordos que ele fizer vai direto para a Secretaria. Poxa, a gente não tinha dinheiro. A grande questão é ter dinheiro para desenvolver dentro de uma secretaria. A gente sabe que
Tem as mais importantes e as menos importantes, né? E a gente sabe onde a gente está. Mas tendo recursos, A gente sabe onde a gente está. Então, aí você tem recurso, você faz. Então, a concepção das cidades antirracistas é exatamente nesse sentido, de desenvolvermos essas ações dentro do município, porque é onde mora o cidadão, é onde está a pessoa. E agora nós estamos começando um novo caminho, junto com o Ministério da Igualdade Racial, que é o de desenvolver via consórcios. Então, próximo, eu já tive uma reunião agora em Barueri, e nós vamos juntar 14 municípios da região de Barueri, dentro da CIOeste. A CIOeste ele, né? É o consórcio dos municípios da região de Osasco. Então, são 14 municípios que respondem hoje por 3% do PIB brasileiro. Então, qual que é a questão? É que nós estamos levando lá. E isso foi tão importante, uma notícia muito boa que eu recebi, é que o presidente da CIOeste, o prefeito de São Roque, ele já está lá auxiliando, junto com a comunidade negra, na criação de um conselho municipal da comunidade negra lá em São Roque, que não tinha. Que não tinha cidade que não tem conselho municipal da comunidade negra. Não tem, né? Não tem. Hoje nós temos 90 conselhos no estado de São Paulo todo. Desses 90 conselhos, nós entendemos que 40% é inativo. Por quê? Porque muda a administração pública, tem administração que aceita, tem administração que não aceita. Por isso que quando a gente fala nas cidades antirracistas, é um termo que você vincula com o Ministério Público. Então aí não é mais o desejo de um, desejo de outro. É a manutenção da presença da comunidade ali presente. E agora, o que a gente está vinculando também? A inclusão do que nós chamamos de... como que é o termo que nós criamos o termo? Junto com as cidades antirracistas, existe um projeto onde você vai ter um prédio, né, uma casa, que nós chamamos então de Casa SP Afro. Essa Casa SP Afro, já temos 14 projetos no estado de São Paulo, custa em torno de R$700 mil, custa essa casa, mas tem 14 projetos. E essa casa ela vai ser específica para atendimento psicológico, para a questão administrativa, empreendedorismo. Então, várias áreas de conhecimento, inclusive com atendimento de defensor público, voltada para a questão racial. Denúncias, né? De racismo. Então, tudo isso, todos esses são caminhos que estão sendo tomados. E quando que a gente vai ter a noção de que isso está dando certo? Quando você começa a ver as condenações, e as condenações têm acontecido no processo que a gente desenvolve, que é a Lei 14.187, nós não perdemos nenhum processo no Tribunal de Justiça. Todas as empresas foram condenadas, e algumas em mais de R$100 mil. Nós ajudamos na criação do PROCON racial. O PROCON racial ele pode chegar aí em torno de 7 a 8 milhões de reais a condenação, porque nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Então existe um caminho que está acontecendo que a mídia não vai falar, porque não é próprio dela falar nesse sentido. Mas só que esse caminho ele está presente e está se fortalecendo. Acho que eu falo, daqui a 30 anos vai ser uma outra realidade. Eu penso que a gente precisa, fazer uma luta muito grande para que os municípios façam a adesão à cidade antirracista. Precisa, urgente. Através dessa adesão, políticas públicas podem surgir. Porque se a gente for analisar, a população negra, onde eles estão? Onde estão? A maior parte? Nas periferias, onde não tem sequer saneamento básico. E uma cidade antirracista, ela precisa pensar, inclusive, nessas questões, Então, eu acredito que a gente vai ter que fazer muita luta, seja lá no Conselho da Comunidade Negra, que a gente já tem, graças a Deus, aqui em Bauru, mas ampliar para os outros municípios e fazer com que essa adesão seja grande, Eu acho particularmente, uma meta muito pequena. 30% em 5 anos, Mas precisaria ser uma meta um pouco mais ambiciosa, municípios paulistas. Mas não é que assim, o movimento contrário é muito forte.
Por isso a luta. Olha, Muito, por isso a muito luta. bem. Se Por fortalecer. isso que a gente tem que falo, né? lutar. É a luta que a gente vai precisar travar para que isso Sim. aconteça. Porque a meta, ela já é um pouco baixa mesmo, porque a gente sabe da dificuldade tem que os vai contrários. ter. Então, acho que vai ter que unir os esforços aí, os conselhos, a população, sabe? Fazer audiências públicas para tratar do tema, para que os municípios façam essa adesão. Porque não Comprom. virá de uma maneira muito tranquila. Não vem e nunca. Para nós E Bauru, como É está? luta. Porque Bauru teve cidade Bauru- antirracistas então, Bauru no ano teve- passado. Bauru, a administração pública, ela assumiu o compromisso de ter um órgão voltado para a questão racial. Assumiu o compromisso Eu vi, público. Presenciei lá a Então, carta assinada. Então, agora nós vamos, já falei com a Tiana, inclusive, agora é hora de... E aí? Executar. Por quê? Para jogar no orçamento do ano que vem. Eu não sei mas no orçamento do ano que vem é plenamente possível, tá? Ter essa condição. E o atual coordenador de política pública, o Robson, falou que iria destinar uma casa SPA para Bauru. É, isso que eu te pergunto mesmo. Como que é o andamento da Casa Afro? É delicado, porque as 14 unidades que a gente tem hoje é de orçamento que estava lá no governo do Dória ainda. Nós reservamos 14 unidades, reservamos no orçamento. Então, essas 14 que estão sendo feitas hoje, já foram construídas Onde 5 estão? unidades. Barretos tem, Araraquara tem também, São Paulo acho que também tem. São 5 municípios que já têm a casa e tem a casa em funcionamento. Por quê? O Estado dá o prédio, mas o município tem que garantir o seu desenvolvimento com os funcionários, com equipamentos. Então tem que ter uma relação dupla, isso é importante. Mas o que acontece? Quando se fala assim, vou entregar, mas tem que ter no orçamento. Então agora a gente vai ver, nós estamos num momento muito delicado hoje, nós temos a conferência, a Suzy está acompanhando, temos a conferência nacional para setembro, saiu agora essa data, a conferência estadual para o mês de julho, né? Então saíram as datas, final do mês de julho, a conferência estadual. Os municípios estão sendo agora chamados a também fazer uma conferência regional, né? Mas qual que é o grande problema hoje? Pela primeira vez na história, nós estamos sem um conselho estadual da comunidade negra, porque dia 4 de janeiro venceu. Então, a Secretaria firmou responsabilidade, foi publicado agora, na semana passada, que ela já vai apresentar já um projeto, nem um projeto de lei, já vai apresentar já um decreto, prorrogando o atual mandato até o mês de novembro. Que nós falamos que é o melhor caminho. Por quê? São muitas decisões nesse processo. São muitas demandas. E a gente não tem, se a gente mudar de repente, o que nós vamos fazer? Não vamos Ficam perdidos no caminho, todos né? perdidos. É um projeto extremamente grandioso. E eu me recordo que nós estávamos lá, nós reservamos R$1 milhão para a participação do Estado de São Paulo em Brasília. Então, você tem que reservar tudo Se a orçamento. estrutura estadual não estiver em pleno funcionamento, Como é que compromete os municípios. Exatamente. Então, a nossa preocupação é essa. O Conselho Estadual já teve reunião com a coordenação, né, também com o diretor executivo da Secretaria de Justiça, o Raul, isso é muito bom, e já estão acelerando a velocidade, porque tudo tem que ser em velocidade para dar resultado. Professor, olha, inclusive, gente, o professor Toninho apresentou aqui essa cartilha de quando ele era coordenador de políticas para a população negra e indígena. E olha, é interessante porque tem a compreensão de termos e conceitos, viu? Raça, etnia, preconceito racial, discriminação racial, étnico-racial, discriminação de cor, desigualdade racial e outros termos aqui, conceitos. Professor, essa cartilha foi distribuída nas escolas? Como foi a atuação na época? Essa cartilha foi utilizada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né, em vários espaços, nós distribuímos, e ela também foi utilizada quando nós tínhamos processos voltados à Lei 14.187 e que nós fazíamos, então, um termo de ajustamento com as empresas. Então, aí ela foi utilizada na formação de equipes de gerenciamento, na formação de funcionários, onde ocorria uma situação de racismo. Então, por exemplo, uma escola que tinha uma situação de racismo, nós levávamos a cartilha e conversávamos com toda a comunidade para ver as próximas ações necessárias, porque os alunos vão continuar convivendo juntos, né? Não há um caso de expulsão do aluno, o aluno continua convivendo lá. Foram raros os casos de expulsão, de mudança do aluno do ambiente.
Então, ela foi utilizada, nesse termo foi muito positiva, e o que nós desejamos agora é que haja um novo modelo. Nós estamos trabalhando com isso já, seja com esse modelo que nós começamos lá em Bariri agora, como também aqui em Bauru. Nós temos uma editora que já começou a conversar conosco também para nós podermos lançar essa cartilha atualizada, mas aí fora do espaço governamental, mas com a mesma linha, o mesmo objetivo. Seria interessante que todas as escolas, né, recebessem uma cartilha dessa até para trabalhar nos espaços pedagógicos com os professores. Porque se a gente fala muito de formação, né, a gente precisa utilizar esses documentos para a formação de professores. Na época foi muito para os grêmios estudantis, né, que são Nossa, estão uma colaboração muito grande dentro da escola, os grêmios estão sendo retomados, de discussões, né? Então, uma cartilha dessas para a formação de professor, para a formação do grêmio estudantil, acho que seria interessante. Bora avançar. Nós já começamos no início do ano já conversando, batendo papo, e fazer já de maneira atualizada, porque tem muita coisa acontecendo e que foge, às vezes, aos nossos olhos, mas que são situações de extrema importância. Então, por exemplo, não existe mais racismo reverso. Pode falar o que quiser, o STF já decidiu, acabou, não existe mais isso, não tem o que mais discutir, né? Racismo, ele é em relação à pessoa, e a pessoa que sofreu situações de opressão, o racismo é para essa pessoa. É para essa pessoa. E aí acabou, então não tem mais essa discussão. Então, existem fatores positivos que estão vindo. E realmente, se nós nos preocuparmos muito com a formação no espaço da educação, é importante. Eu sempre digo que as cotas, né, vou manter as cotas, Suzy. As cotas, as pessoas falam assim, esse negócio de cota é perigoso na universidade. Eu sempre digo que nunca. Quem tem esse discurso, ele nunca se preocupou com a universidade. Exatamente. Ele se preocupou com o quê? Com as vagas no Poder Judiciário. Por quê? Porque os últimos casos que nós temos de pessoas que tomaram banho no sol, que passaram creme, foi para vagas de juiz e de juíza. Vaga da magistratura. Não, agora eu sou. Nós estamos agora, o Frei Davi tem uma discussão muito grande com o Itamaraty. Por quê? Porque diplomatas, eles estavam aceitando só a pessoa dizer, eu sou negro. E aí acabou. Como assim? Eu sou e acabou. Nunca foi. Agora eu sou e buscando as nossas vagas. Então, o problema não é aqui na universidade, a chegada na universidade. A questão grande é a chegada nas empresas, a questão grande é a chegada no espaço de poder. Ou seja, espaços do Poder Judiciário, espaços do Poder Legislativo. Nós vamos ter que esperar aí mais uma legislatura, porque pegaram os nossos recursos e fizeram um monte de coisas, e agora, não, então na próxima legislatura nós vamos ter recursos para a comunidade negra. Qual que é o medo? Na mudança. Você vê os recursos para as mulheres nos partidos, mudou o rosto do partido. Porque ele foi obrigado a aceitar e foi obrigado a destinar dinheiro. E se não destinasse, tínhamos aqui na região nossa, 9 vereadores foram afastados. 9, de uma vez só. Porque não cumpriu o recurso voltado para a questão das mulheres. Então, que se tenha a mesma efetividade agora em relação à questão dos afrodescendentes também. Então, está chegando. O problema não é aqui na universidade, é onde a gente está vislumbrando presença. Nós estamos vislumbrando presença lá no espaço de poder. É lá que assusta. Mas não tem que assustar. Nós sempre lutamos por um mundo onde caibam todos. Nunca fizemos processo de exclusão. Desde Zumbi dos Palmares. Zumbi não foi exclusão, Zumbi foi inclusão. Ao contrário, né? Inclusão. Palmares era inclusão, o sonho de todos, livres, desenvolvendo ações, lutando pelo país, é inclusão. Nós nunca fizemos o processo contrário. E agora, toda essa luta que está aqui presente no Brasil, ele é sempre de inclusão. É um país onde caibam todos. Essa é a luta nossa. Não chega pela capacidade, então que seja pela força da lei, né? Pela dor.
Amor pela dor. Tá tão bom o papo, gente. Olha, vai precisar mais uma temporada e trazê-los aqui, porque tem muito assunto relevante para a gente discutir, não é verdade? Suzy, queria ver com você a importância de mulher, né, na luta sindical, principalmente, você que faz parte da POESP, Coletivo de Mulheres da CUT, junto comigo, que a nossa luta é constante. Qual a importância de mulher preta na sociedade ali, de cabeça erguida? Olha, é muito importante, primeiro pela visibilidade, para dar força a outras mulheres, né? Porque nós sabemos que muitas mulheres, ainda nos dias de hoje, elas se sentem apagadas, né? E quando nós estamos à frente, mostrando a nossa capacidade, nós podemos demonstrar que todas as mulheres são capazes, né? E todas podem vir. E a minha militância começou não só, né, no sindicato. Porque eu falo militância, cada vez que você participa de um determinado movimento e que você almeja o melhor para toda uma comunidade. Né? Então foi dessa forma que eu comecei lá no Grêmio Estudantil da escola, nos movimentos da igreja, né? E depois na luta por uma escola pública de qualidade e pelos profissionais de educação, pela valorização desses profissionais, né? E aí a gente acabou enfrentando isso mesmo de frente, não que a gente consiga resolver todos os problemas, né? Mas que se não fosse essa luta nossa para fortalecer a nossa categoria, seria muito pior, né? Se a gente deixasse os nossos governos livres, né, os massacres para a nossa carreira seriam muito maiores. Acontecem muito, mas a gente está ali na resistência. Então, eu acho que essa organização no local de trabalho, enquanto sindicato, é muito importante. A nossa organização num coletivo de mulheres para trazer outras trabalhadoras, que não só da educação, né, porque nós temos trabalhadoras na saúde, nós temos trabalhadoras no comércio, e que todas essas mulheres sejam protagonistas, né? Não só no seu local de trabalho, mas na sua vida. Porque, infelizmente, nos dias de hoje ainda, nós encontramos muitas mulheres à sombra de muitos homens, ou com medo de muitos homens. Quantas mulheres sofrem a violência doméstica? Nós estamos próximos aí ao 8 de março, né, que é um dia de reflexão das mulheres, mas que a gente tem que lembrar, né, que o Dia da Mulher são todos os dias, e o dia de luta, né, pela inserção no mercado de trabalho, pela valorização dentro da própria família, são todos os dias. Porque as mulheres são trabalhadoras, são mães, são esposas e precisam ser reconhecidas e valorizadas. Né? Então, nós precisamos mostrar para elas que nós temos essa capacidade e que todas devem vir. E dizer a elas, né, sem medo, né? Porque hoje nós temos aí Lei Maria da Penha, tem muitos disque denúncias, né? Onde as mulheres podem buscar proteção, buscar auxílio. Então não dá para sofrer sozinha, tem que se juntar à luta. Isso aí. Bom, gente, tá tão bom mesmo, de verdade, viu? Tem muita coisa para perguntar para vocês, viu? Olha, mas o momento mais marcante na carreira de vocês. Podem começar. Olha, eu vejo também com dificuldade em escolher um momento assim mais marcante, porque são 33 anos de docência, né? E ao longo desse período, nós nos deparamos com inúmeras situações, mas eu acho que a cada dia, apesar dos 33 anos de docência, o que me marca e o que me motiva todos os dias é você olhar e perceber que você consegue fazer a diferença na vida de um ser humano. Porque com 33 anos de docência, eu encontro ex-alunos hoje que são formados, eu tenho colegas de trabalho que foram alunas e hoje trabalham junto comigo, colegas de trabalho. Então você percebe que você fez a diferença na vida de alguém, que você motivou alguém a buscar aquela profissão, porque elas gostaram da sua trajetória, que você foi para elas, né, uma motivação. Então, eu acho que todos os dias a gente se depara com essas situações,
onde a gente acredita que valeu a pena essa nossa trajetória, porque a gente faz, né, a educação transforma a vida das pessoas, e a gente pode, com o tempo, ver isso, né? Porque você trabalha como vendedor numa loja, você vendeu um produto, acabou ali. Né? Dificilmente você vai se recordar da pessoa que comprou aquele produto. E isso. O nosso produto é a educação, isso é eterno. A gente vê ao longo da vida. Quantas vezes eu encontro com ex-alunos, olha, a senhora não é a dona Suzy? Sou. A senhora foi minha professora. E aí a gente começa a conversar e a gente começa a lembrar daquele período. Então você faz a diferença na vida das pessoas e isso é muito bom. Professor Toninho? É difícil, né? Momento grande, muito difícil. Acho que a gente enfrentou tantas coisas no dia a dia, né? Mas eu tenho, assim, um momento particular, né? Pessoal, quando eu auxiliei fui eu que fiz a aposentadoria do meu pai e da minha mãe. Né? Então, isso foi, assim, inigualável. Depois, outro momento com meu pai, quando eu trouxe essa cartilha. E meu pai estava no hospital, depois de algum tempo ele veio a falecer, e eu mostrei, olha pai, quando nós começamos lá atrás, o senhor limpou as ruas aqui, o senhor limpou calçado aqui em Bauru, a mãe morou embaixo de ponte, olha quantas coisas vocês enfrentaram, né? Mas está vendo aqui agora, o nosso sobrenome está aqui, ó, está aqui pai, né? E ele olhava e chorava assim, né? Então, na nossa vida a gente tem isso, na nossa família, quando a gente vê as nossas crianças, né? Até hoje a gente tem que rezar. Todos os dias eu rezo, porque a gente não sabe se os nossos filhos negros vão voltar para casa à noite. Nós todos sabemos disso. Quem é mãe e quem é pai sabe disso, do que eu estou falando, sabe muito bem. Então, ver as nossas crianças crescendo e desenvolvendo, muito lindo. Agora, na sociedade, gente, não tem... É o que a Suzy falou. Quantas vezes nós não choramos junto com os nossos alunos, né? Que você está na rua, assim, está no caminho, assim, a pessoa chega, dá um abraço, aquele abraço apertado. Ai, professora, quanto tempo, que saudade. Olha, eu estou fazendo isso agora. Eu lembro da sua aula lá atrás, quando o senhor falou para a gente, falou isso, aquilo. Olha, está aqui. Ou então você encontra lá, isso aqui, ó, filho, isso aqui é o meu professor, sabe? Olha. Então, essa presença que a gente tem de poder auxiliar na transformação na educação, ela é muito grande. E eu pude ter a graça, pela ancestralidade, antes de tudo, de desenvolver ações dentro do Estado. Então, para a gente é tudo gratidão. Eu acho que tanto eu, quanto a Suzy, quanto você, o maior desafio que a gente tem não é tanto o nosso, mas o desafio daqueles negros e negras que estavam lá com Zumbi dos Palmares, os negros e negras que morreram para que eu, você, nós três tivéssemos aqui vida, né? Esses negros e negras que tiveram que se esconder dentro da mata, passando frio, passando fome, né? O choro da mãe negra pelo filho negro que foi assassinado sem nunca ter feito nada de mal. Então, todas essas expressões a gente traz, e também as vitórias. Cada vez que eu vejo os nossos artistas negros nas novelas, gente, eu sempre falo, nem falei para você, protagonistas. Onde eles estavam, eles sempre estiveram aí, mas ninguém queria ver, então agora estão vendo. Os nossos nenês negros nos programas, nas comerciais, né, de fralda, gente, quantos anos nós demoramos a ter um nenê negro, nós estamos no Brasil, então nós fazemos parte de uma história que muita gente lutou para que nós estivéssemos aqui. Então, acho que o maior desafio é o amor de todos eles aqui hoje. Perfeito. Gente, nós temos um ping-pong, mas antes, queria que vocês então dessem um recado para a população preta que está nos assistindo, que está aí lutando na vida, tá bom, ralando, e que tenham inspirações, tá? Que sejam inspirações na busca por igualdade, equidade, uma vida melhor, tá? E representatividade e potencialidade preta. Eu queria dizer, peço a Vênia, né? Peço permissão, a Suzy termina, ela é a nossa mestre em muitas coisas, a Suzy. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, na vida que você tem, nunca desista, não por você, nunca desista
por todos os que virão depois de você. É por eles que cada um de nós estamos aqui. E nós desejamos que os negros e negras que estão aqui em Bauru, gente, nós construímos essa cidade. A ferrovia foi nós, construímos, foi nós. Tá? A grande parte da cidade que fomos nós construímos. Então, que vocês venham com toda a força, com todo o ímpeto, em nome da nossa ancestralidade. Venham, nós estamos todos juntos. Suzy? E eu diria que acredite em você, acredite na sua capacidade. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você tem razão. Henry Ford já dizia isso. Porque se você acreditar que você é capaz, você será, com certeza. E a última palavra é sempre a sua, não é a do outro. Porque às vezes a palavra do outro pode te deixar para baixo. Então acredite sempre em você e a última palavra que seja sempre a sua. Gente, ele até arrepia, né? Nossa, realmente. Vamos lá para o nosso ping-pong final. Quem começa? Vamos lá. Suzy, uma palavra. Liberdade. Uma inspiração. A Bíblia Sagrada. O Brasil para você e a nossa Bauru. Imenso. Seus alunos. Amor da vida. Um lugar. Olha, um lugar. Eu vou escolher Bauru mesmo, né? Porque normalmente a gente procura sempre um lugar distante. A nossa cidade. Um livro. Olha, livros são vários, mas eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Uma música. Amanhã será um lindo dia, sempre. Sempre, sempre. Para quem você dá nota 10, Suzy? O que merece, né, sua Olha, nota eu 10? acho que eu daria nota 10 para todas as pessoas que acreditam na sua capacidade. E para quem você dá, ou o que merece, sua nota 0? Em justiça. Ok. Maravilha. Ela foi capaz agora. Foi lindo. Professor Agora, Toninho. Já estou falando do nossa. professor Toninho, meu eterno professor Toninho. Professor Antônio. Uma palavra, Vitória. uma inspiração, professor. Nelson Mandela, mãe. Bauru para você, Brasil para você e a nossa Bauru. Brasil, para mim, é mudança e a nossa Bauru é reconstrução. Seus alunos, Nossos sonhos. É sonho. O que a gente tem de melhor. seus projetos, Muitos. Nós estamos aí com 60 anos e o pessoal em casa brinca, porque eu não desligo a tomada, então estou com 220 aí na tomada. 220. Enquanto Deus der vida, a gente está à disposição. Um lugar, Eu sou apaixonado por um lugar que me mudou muito, que foi o Morro dos Macacos, lá em Campos do Jordão. Quando eu entrei naquele Morro dos Macacos, as pessoas não gostam muito de lá porque tem que subir e tal. E é um lugar frio, é uma caverna mais baixa do que a gente está aqui, mais baixa que essa mesa em si. Ela vai afunilando, e é Morro dos Macacos, porque era onde os negros se escondiam. vale a dica aí É pra onde gente eles visitar. estavam. Então, quando eu entrei lá, eu falo até hoje, nossa, é incrível. Eu senti uma força, uma presença inigualável. Então, nunca mais eu deixei o Morro dos Macacos. Um livro, Livro é como tem tantos livros, gente, né? Mas um livro que eu estou tendo que eu tenho que fazer é um livro que eu ganhei dos nossos filhos, onde eu tenho que escrever a minha vida, para eles. Então é emocionante. Esse livro é o livro da vida. é o livro da vida, forte. Uma música, Uma música
É uma que estava, a gente, inclusive eu coloquei na cartilha também. O negro nasceu para vencer e ninguém vai roubar o que é seu. Nunca. O guerreiro nunca foge da luta. Quem merece sua nota 10? Ou o que merece sua nota 10? 10, povo brasileiro. Povo de luta, de raça, que não abaixa a cabeça. Pode vir um governo, pode vir outro, pode acontecer um monte de coisa. Nós estamos aqui firmes na luta, então é o povo brasileiro. E quem ou o que merece sua nota 0? Quando eu ouço uma escola, notícia de uma escola que coloca crianças negras de um lado na sala, crianças não negras na outro lado, numa outra sala, em pleno Brasil. Não. Isso não é Brasil. Nunca vai ser. Aqui, não. Não é Racistas aqui, não. Nunca. Racistas não passarão. Não passarão. Ai, estou tão emocionada de tê-los conosco neste episódio especial do nosso podcast Afrocomunidade, que nós estamos encerrando por aqui. E esperamos que vocês tenham gostado desses 8 episódios muito especiais. Cada episódio, convidados contando a sua história de vida, a sua luta, as suas inspirações e que sirvam de inspirações para você aí de casa também, tá? Nosso maior objetivo é esse. Apresentar pessoas que fazem acontecer em Bauru para o mundo. Isso que é importante, tá? Eu, Camila Fernandes, encerro este podcast de hoje dizendo que teremos mais uma temporada em breve, com certeza. Suzy, muito obrigada pela sua participação, querida. Professor Toninho, gratidão imensa, imensa mesmo, gente. Que honra.